Uma pessoa normal gasta cerca de 4 horas por dia em seu telefone. Isso significa que em uma única semana, nossos olhos ficam colados na telinha por mais de um dia inteiro. Embora não haja nada de errado em ficar um pouco de tempo na telinha de vez em quando, há alguns lugares em que seu telefone deve ficar no seu bolso. Não estou falando apenas de quando se está atrás do volante, isso é óbvio. Nenhuma mensagem de texto, vlog, meleca do nariz ou qualquer outra coisa que envolva seus olhos saírem da estrada. Mas você já mandou uma mensagem de texto para seu melhor amigo quando entrou no carro e esqueceu que havia deixado o seu café no teto? Aposto que sim! Imagine algo assim e você pode ter uma ideia de por que tantos postos de gasolina tentam alertar os clientes a deixarem seus telefones quietos enquanto estão enchendo o tanque. Peraí, eu achei que era porque o dispositivo podia disparar ondas de rádio ou faíscas e pegar fogo com a gasolina. Essa foi na trave. Esse é o equívoco comum. Os postos colocam placas com avisos para evitar que os motoristas arranquem o carro antes da hora. Em postos de autoatendimento, é comum que os motoristas distraídos se afastem da bomba. Quando isso acontece, o risco é de vazar gasolina por todo lado. E então, há a chance real de um incêndio acontecer. Sem mencionar que os gases liberados pela gasolina são tóxicos e podem realmente causar estragos na saúde de uma pessoa. Em postos de gasolina com frentistas, o problema é quando um motorista arranca antes da hora. Atualmente, a maioria das bombas de gasolina modernas possui bicos que interrompem a bomba se forem puxados com muita força. Isso impede que a gasolina vaze, transformando assim um perigo significativo em nada mais do que uma situação embaraçosa para o motorista e um grande inconveniente para o proprietário do posto de gasolina e funcionários. Isso acontece muito mais do que você imagina. Um proprietário de posto de gasolina em Maryland diz que passava por esse problema pelo menos uma vez por mês, quando motoristas distraídos arrancavam levando consigo o bico ainda conectado. Algumas pessoas dirigem por quilômetros sem perceber que, de repente, brotou um rabo em seu carro. Acidentes graves são raros, mas o potencial de perigo existe mesmo assim. De qualquer forma, o motorista, ou pelo menos a companhia de seguros, ainda é responsável por qualquer equipamento que quebrar. Se o motorista tiver sorte, precisará pagar apenas pela substituição do mecanismo estragado. Se o bico for danificado, as coisas podem ficar muito mais caras, como até $400. Os proprietários de postos de gasolina também podem exigir indenização pelos negócios perdidos, o tempo todo em que a bomba ficou fora de serviço. Claro, algumas centenas de dólares não é o pior prejuízo de um motorista distraído. Mas é um preço alto a se pagar, só porque você esqueceu de tirar o bico da bomba do seu carro enquanto checava quantos likes tinha naquela foto fofa que postou hoje. Então, espere até chegar ao seu destino antes de usar o telefone. Ah, sim, e verifique se o seu carro não está preso a qualquer coisa que você não queira levar. Se você já esteve em um avião, provavelmente foi instruído a desligar seus dispositivos antes da decolagem. No mínimo, a maioria das companhias aéreas exige que você coloque seu telefone no modo avião. Esse pequeno botão prático desativa a maioria das funções sem fio, transformando seu aparelho em não muito mais do que uma prancheta iluminada e cara. Também há uma boa chance de você nunca levar essa proibição muito a sério. Não é que seu e-mail fosse capaz de desligar os motores ou colocar o radar do avião fora de controle, certo? Bem, não. Ele não vai fazer nada disso, mas não basta puxar este coelho do chapéu. Digo regra. Para começar, os sinais produzidos por dispositivos sem fio podem interferir nos componentes eletrônicos do avião. Embora os efeitos sejam mínimos, é possível que interfiram com alguns dos instrumentos mais sensíveis da aeronave, como o altímetro. Isso pode ser perigoso se o avião estiver decolando ou aterrissando em condições abaixo do ideal. Agora, nunca consegui pousar um avião antes, mas se o Windows Flight Simulator tem alguma coisa de semelhante, a manobra não é exatamente o que se pode chamar de simples. Se o meu voo tiver que pousar em uma noite de nevoeiro, quero que as pessoas no cockpit usem todas as ferramentas à disposição. Essa interferência no telefone não é mais um problema, graças à tecnologia moderna, mas foi uma grande preocupação nos anos 90. Isso foi quando o celular estava começando a se tornar popular. Os dispositivos daquela época eram notórios por sua capacidade de interferir nos eletrônicos próximos. E esse era um risco que as companhias aéreas não estavam dispostas a assumir. Quero dizer, quando você está em um gigante tubo de alumínio pressurizado que voa pelo céu a 800 km por hora, risco é algo que você gostaria de manter totalmente fora do seu vocabulário, especialmente quando é evitável.
Há também a questão das ondas de rádio interferindo nas comunicações de um avião. Novamente, não é nada dramático. As transmissões de rádio não se dissolverão em estática porque você estava acompanhando o grande jogo. Mas isso não significa que os sinais celulares não tenham nenhum efeito. Os pilotos costumam ouvir um clique repetido quando seus passageiros estão ao telefone. Pode não parecer muito, mas é uma distração indesejada e pode dificultar a compreensão das transmissões do controle de solo ou de outros aviões na área. Voar pode ser uma das maneiras mais seguras de viajar, mas se dirigir de maneira distraída é terrível. Imagine um voo com o piloto distraído. A terceira razão pela qual solicitam que se desligue o telefone no avião tem a ver com sua operadora de celular. Veja bem, as torres de celular foram projetadas com base em algumas suposições sobre onde seus usuários estarão localizados. A milhares de pés de altura e a uma velocidade próxima à do som, não foi um desses lugares. As redes sem fio confiam em um sistema extremamente complicado de computadores para garantir que sua chamada seja roteada através da torre correta. O sistema funciona bem em velocidades médias de rodovia, mas a maioria dos aviões não se move a 80 km por hora. Adicione mais um zero e bingo! É por aí mesmo. É por isso que os aviões podem atravessar o raio de várias torres em questão de minutos. Com mais de 100 passageiros em um voo típico, não é tão difícil para um avião interromper o serviço na área ao redor. Multiplique esse número por 2.000, o número de decolagens e aterrissagens que alguns dos aeroportos mais movimentados do mundo veem em um dia, e você entenderá por que a Comissão Federal de Comunicações, FCC, dos Estados Unidos, equivalente à Anatel brasileira, é quem restringe o uso de telefones celulares em aeronaves, em vez da Administração da Aviação Federal, FAA, órgão correspondente à ANAC no Brasil. Embora isso seja mais um inconveniente do que um perigo, o fator de perigo aumenta quando se trata de serviços de emergência. Se você mora na América do Norte, sabe como discar 911 quando precisar de ajuda o mais rápido possível. Mas o que acontece se você não conseguir ligar para o 911 ou a ligação cair? De repente, as interrupções de serviço não parecem tão triviais, não é? A boa notícia é que esses riscos são todos remotos e nunca houve um acidente grave causado por alguém usando o telefone em um avião. Mas a possibilidade ainda existe e é melhor ser evitada. Por falar em emergências, aqui está outra zona sem telefone que você provavelmente já ouviu falar. Mas pode se surpreender com as razões por trás disso. Digamos que seu time de softball da comunidade tenha ficado um pouco zeloso um dia e você conseguiu torcer o pulso deslizando de cabeça para a base. Boa tentativa de um mergulho épico, mas agora você precisa ir ao hospital. Os médicos olham para você, não acham que há danos irreversíveis sérios e informam que sua mão estará totalmente recuperada em cerca de um mês. Você decide que pode ser uma boa ideia informar sua família que já está bem e assim pega o telefone com uma só mão. É quando você percebe uma grande placa dizendo "sem celulares". O que você faz? Se você é como a maioria das pessoas, ignora e começa a discar. Mas é melhor pensar duas vezes sobre isso. Claro, você provavelmente pode usar seu telefone na sala de espera, mas se a equipe o pegar tentando fazer uma ligação ou mandar uma mensagem de texto em outro lugar, é provável que eles o lembrem com firmeza da placa que você simplesmente ignorou. E isso ocorre porque estudos mostram que os dispositivos eletrônicos podem adulterar alguns dos equipamentos hospitalares mais sensíveis. Em 2007, pesquisadores na Holanda testaram os efeitos dos celulares em 61 dispositivos médicos diferentes. Quase metade dos casos resultou no mau funcionamento do dispositivo de alguma forma. O equipamento de monitoramento relatou informações incorretas e outros aparelhos pararam completamente de funcionar. Alguns dos erros não foram apenas perigosos, mas a medicina moderna se baseia em médicos com informações precisas sobre seus pacientes. Mesmo um acidente relativamente pequeno pode significar um desastre se não for identificado a tempo. Os cientistas concluíram que 1 metro é uma distância suficiente para obter segurança. No entanto, eles recomendam manter os telefones celulares fora da sala apenas para não arriscar. Portanto, da próxima vez que você estiver enchendo o tanque do carro, entrando em um avião ou se desculpando com a equipe por sua tentativa de glória no softball, certifique-se de desligar o telefone antes. Vamos lá, você já passa 28 horas por semana nessa coisa. Uma pausa pode vir a calhar. Você já usou seu telefone em alguns desses lugares? Sinta-se livre para confessar nos comentários. Não se preocupe, não vou contar a ninguém. E se você não estiver em nenhum desses lugares agora, vá em frente, aperte o botão do polegar para cima e compartilhe este vídeo com um amigo. Ei, por que não conferir mais alguns de nossos mais de 2.000 vídeos legais?
Basta clicar no vídeo da esquerda ou no da direita e se divertir. Fique no lado incrível da vida.